para a tua família. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18. Eu quero meditar com você rapidamente naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Provérbios, capítulo 18, a partir do versículo 20. Quantos encontraram? Amém? Todos encontraram? Ainda estou ouvindo barulho de folhas. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Todos encontraram? Amém. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, deixa eu perguntar, quantos de vocês já escutaram aquele ditado popular que diz assim: quem fala muito dá bom dia a cavalo? Quantos já escutaram? Quantos já ouviram? Sabe o que significa? A pessoa chega assim, às vezes num grupo, principalmente no interior, em Minas. Aí imagina quando está aqueles homens conversando, proseando, de repente alguém também está montado num cavalo, a pessoa chega aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vira até para o cavalo e fala bom dia, ops. E dá essa mancada de dar bom dia até para o cavalo. Mas a verdade é, eu creio que todos vocês já escutaram esse ditado popular que diz: quem fala muito dá bom dia a cavalo. Todos nós entendemos o que quer dizer esse ditado. E na verdade o que significa é: a pessoa acaba falando quando não deve, e também falando o que não se deve dizer, por falar demais. E pode passar por uma situação constrangedora. Agora, nós podemos entender também através desse ditado que o que falamos, ele produz um efeito em nós. As nossas palavras produzem em nós consequências. Olha o que diz o texto de Provérbios capítulo 18. Você encontrou nessa noite? Olha, acompanhe comigo, diz assim: do fruto da sua boca, de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Outra tradução diz assim: do fruto da boca enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e quem gosta de usá-la comerão do seu fruto. O texto que nós acabamos de falar está falando exatamente do poder das nossas palavras. E uma coisa que nós devemos ter, irmãos, é o cuidado com a maneira com que nós usamos as nossas palavras. O título da mensagem de hoje, que Deus me deu, é o seguinte: vida ou morte? Aprendendo a usar a nossa língua. O que a tua palavra, as tuas palavras têm produzido? Se nossas palavras elas têm uma consequência, aquilo que nós dizemos, elas geram uma consequência, elas terão uma consequência. Se nossas palavras, elas terão uma consequência, o que é que nós temos falado? Quais são as consequências que as nossas palavras têm produzido na nossa vida? Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, para que você venha refletir. Será que aquilo que você tem vivido não é simplesmente a consequência das tuas palavras? Será que aquilo que você tem vivido, enfrentado, não é consequência das tuas palavras? Não será talvez que a sua família, casamento, negócios, ministério e vida espiritual não são reflexo das palavras que saem da sua boca? Cada um comerá do que encherá o seu ventre com as palavras que saem da sua boca. A morte e a vida estão nos nossos lábios. Será que não há algumas coisas que estão morrendo, não estão morrendo com as nossas próprias palavras? Será que algumas coisas que estão sendo destruídas, não estão sendo destruídas pelo poder da nossa própria palavra? Vida ou morte? O que a sua boca tem produzido? O que a sua boca tem produzido? Olhando para a tua vida, será que hoje você não está vivendo exatamente aquilo que você falou com a sua boca? Olhando para a palavra de Deus, irmãos, nós podemos ver claramente que o fruto dos nossos lábios
As palavras que saem da nossa boca, elas têm um grande impacto nas nossas vidas. Sabendo disso, como eu fiz a pergunta, de que maneira nós temos usado a nossa boca para trazer bênção ou maldição sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre os nossos relacionamentos. O texto é muito claro, o versículo 20, Salomão, ele foi muito claro em dizer que as nossas palavras são um reflexo daquilo que fala a nossa boca, que a nossa vida é um reflexo daquilo que fala a nossa boca, e ela atrairá para si aquilo que nossas palavras dizem. Salomão está trazendo provérbios de sabedoria. Provérbios são pequenas sentenças que trazem um grande ensinamento, através de uma experiência que foi vivida, de algo que foi observado concernente à vida. Nós sabemos pela história da Bíblia que Salomão, ele recebeu uma sabedoria divina, uma sabedoria de Deus concernente às coisas divinas, concernente às coisas da vida. E Deus deu a capacidade de Salomão escrever nesses versículos o poder que há nas nossas palavras. E se nós usarmos de maneira irresponsável, nós podemos gerar morte nas nossas vidas. Ou seja, falar sem pensar nas consequências das nossas palavras é uma tremenda irresponsabilidade. Quantos aqui já ouviram alguém falando assim: eu falo o que me dá na telha? Independente da situação, o que me vem na telha eu falo na hora. Irmãos, nós temos que tomar um grande cuidado com aquilo que nós falamos. Isso é sério, porque talvez você possa estar trilhando um caminho de derrota, e a culpa não é de ninguém, a culpa é sua, por aquilo que você fala. Talvez o seu casamento esteja em problemas, e a culpa não é de ninguém, é da tua boca, por causa daquilo que você fala. Talvez o seu filho esteja passando por uma situação difícil, porque você com a sua própria boca lançou uma palavra de morte sobre o teu filho. Talvez os seus negócios estejam complicados por causa da tua própria boca, que tem amaldiçoado aquilo que Deus tem dado nas tuas mãos. Por isso, irmãos, nós não podemos agir dessa forma. Aquilo que me dá na telha eu falo. Não pode, porque as nossas palavras têm consequências. Aquilo que nós falamos irá gerar consequências. Ou seja, falar sem pensar é uma grande responsabilidade. Fala isso para o teu irmão que está do teu lado. Falar sem pensar é uma grande irresponsabilidade. É uma tremenda irresponsabilidade. Por quê? Porque as nossas palavras podem gerar vida ou morte. Não é isso que está escrito no versículo 21? A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, comerá do seu ventre. Ou seja, você vai receber, você vai comer, você vai receber na sua vida aquilo que você falar. Se você falar vida, você irá produzir. Se você falar morte, ou então você é responsável por aquilo que você fala. Palavras negativas e maldizentes podem corromper e até matar. Da mesma forma, o oposto pode restaurar e dar vida. Agora, sabendo que nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, e falar sem pensar é uma tremenda irresponsabilidade, e nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, nós precisamos entender que entre a comunicação, nem sempre as pessoas entendem exatamente aquilo que nós estamos falando. E a verdade é que nós não somos responsáveis por aquilo que a pessoa da maneira como a pessoa entende, mas nós somos responsáveis de fazer com aquilo que nós estamos falando seja bem claro e compreensível. Nós não podemos simplesmente falar por falar, nós não podemos simplesmente dizer e a pessoa, eu falei algo, se ela entendeu bem, não. Se nós estamos lidando com a morte e com a vida,
esse é o poder que há nas nossas